Bem-vindos à nossa nona aula do nosso curso bíblico. Nesta aula, então, nós vamos começar a estudar um pouco sobre a interpretação, a hermenêutica do texto. E vamos ver que a Bíblia é um livro humano e divino. Nesta aula, vendo então que ela é um livro humano. Nas lições sobre a inspiração bíblica, dizia-se que a Sagrada Escritura é toda ela palavra de Deus feita palavra do homem. Disto se segue uma verdade muito importante. Para entender a Escritura, duas etapas são necessárias: o reconhecimento da sua face humana, para que depois possa haver a percepção da sua mensagem divina. É impossível penetrarmos no conteúdo salvífico da palavra bíblica se não nos aplicamos primeiramente à análise da roupagem humana de que ela se reveste. Isso quer dizer, não se pode abordar a Sagrada Escritura somente em nome da mística, procurando aí proposições religiosas pré-concebidas. É preciso um pouco de preparo ou de iniciação humana para perceber o sentido religioso da Bíblia. Do outro lado, não se pode utilizar apenas os critérios científicos, linguísticos, arqueológicos, etc., para entender a Bíblia. É necessário, depois do exame científico do texto, que o leitor procure o significado teológico do mesmo. Examinemos mais detidamente cada qual das duas etapas acima assinaladas. Então, hermenêutica, interpretação, quer dizer explicação, comentário. Em grego, a arte de interpretar é dita hermenêutica. A Bíblia não é um livro caído do céu, mas um livro que passou por mentes humanas de judeus e gregos existentes numa faixa de tempo que vai do século 14 a.C. ao século I depois de Cristo. Por conseguinte, o primeiro cuidado do bom intérprete é o de tomar o conhecimento da face humana da Bíblia mediante recursos científicos, a fim de poder averiguar o que os autores bíblicos queriam dizer mediante as suas expressões. Isto não quer dizer que todo leitor da Bíblia deva ser um intelectual perito em línguas, história e geografia do Oriente, mas significa que é necessário usar uma tradução vernácula feita a partir dos originais, segundo bons critérios científicos. É preciso que o leitor procure uma iniciação no livro que está para ler, a fim de conhecer o gênero literário, as expressões características, a finalidade, o fundo de cena de tal livro. Podem bastar as páginas introdutórias que as boas edições da Bíblia trazem. Às vezes, porém, requer-se um livro ou um curso de introdução na Bíblia. Há livros e cursos de diversos graus para as diversas exigências do público. É preciso também ter certo senso crítico diante das múltiplas interpretações da Bíblia que circulam. Com efeito, faz-se mister perguntar-se sempre: tem fundamento no texto original da Sagrada Escritura ou são a expressão de teses do intérprete que não são as teses do autor sagrado? Demos alguns exemplos. Primeiro exemplo. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, lê-se que o número da besta é 66. Isto quer dizer que o leitor tem que procurar um nome de homem cujas letras dotadas de valor numérico perfaçam o total de 666. Tal procura tem que ser efetuada no ambiente histórico e geográfico de São João e dos primeiros leitores do Apocalipse. Teremos que indagar na Ásia Menor e no século I da era cristã que personagem poderia ser esse. A conclusão mais provável é que se trata do imperador Nero, primeiro perseguidor da igreja cujos feitos malvados os cristãos ainda estavam experimentando no fim do século I, quando o livro foi escrito. São João deve ter intencionado revelar discretamente esse nome aos seus leitores, a fim de lhes dizer que o perseguidor
pereceria. Por conseguinte, é despropositado dizer que o Papa é a besta do Apocalipse, porque assim afirmam sem fundamento, traz na cabeça a inscrição Vicarius Filii Dei. São João e os primeiros leitores do Apocalipse não sabiam latim, que ainda era uma língua ocidental quando tal livro foi escrito. Não adiantaria aos leitores propor-lhes um nome que eles não pudessem perceber através da linguagem cifrada de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Outro exemplo, quando as traduções vernáculas falam de irmãos de Jesus, não usam esta expressão no sentido moderno, mas no sentido semita de parente e familiar. A Bíblia está cheia de exemplos do uso de irmão para designar tio e sobrinho. Basta ver o livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 8. E livro do Gênesis, capítulo 29, versículo 15. Também pode ver 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 21 seguinte. E no sentido de primos e no sentido de familiares, pode olhar também Levítico, capítulo 10, versículo 4 e 2 Samuel, capítulo 19, versículo 12 seguinte. Ainda mais quando as traduções vernáculas da Bíblia falam de sábado, tem em vista não o que nós entendemos em português por sábado, mas o que os hebreus entendiam por sabá e sheba, sétimo dia e repouso. Em consequência, os cristãos no seu serviço a Deus não têm a obrigação de ficar presos ao dia que o português chama sábado e o inglês chama Saturday. Mas compreenda que observar o sábado é observar todo o sétimo dia mediante repouso sagrado. A partir de quanto foi dito, também se compreende que a interpretação de certos textos da Bíblia tenha mudado nos últimos decênios. Neste período, sim, foram descobertos alfabetos, peças literárias e monumentos arqueológicos de povos orientais vizinhos do povo judeu. Foi possível, então, recolocar melhor a Bíblia no seu ambiente originário, de modo a compreender mais autenticamente as suas expressões. A interpretação daí decorrente é, por vezes, diferente da clássica, mas é a interpretação certa. Tenha-se em vista o caso de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 2, 4a. Hoje é entendido como hino da liturgia judaica que tensionava incutir muito calorosamente o preceito do repouso no sétimo dia, dando-lhe por fundamento imaginário o comportamento do próprio Deus, que teria criado tudo em 6 dias e descansado no sétimo. Intencionava também relacionar todas as criaturas com Deus, sem entrar em questões modernas de evolucionismo e fixismo. As novas interpretações não alteram o credo, mas referem-se a pontos que nunca foram tidos como objeto de fé na igreja e por isso são sujeitos à revisão desde que haja motivos plausíveis para isto. Na nossa próxima aula, então, nós vamos ver a questão da Bíblia como um livro divino e também sobre tipo e acomodação. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.